Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Hoje estamos discutindo o Estatuto da Juventude, que foi aprovado no início desse mês pela Câmara dos Deputados. Agora o tema vai para o Senado. Nosso entrevistado é o juiz Marcos Flávio Lucas Padula, que é titular da Vara Civil da Infância e Juventude da Comarca de Belo Horizonte. Doutor Padula, então no bloco anterior eu deixei uma pergunta para o senhor sobre o papel do judiciário na interpretação dessas leis, na condução desses problemas que envolvem os jovens quando, naturalmente, eles se desviam do seu caminho natural e essas ocorrências que citamos há pouco aí. O judiciário ele é o intérprete natural da lei, né? Cabe aos juízes realmente fazer a interpretação e a aplicação da lei. E a justiça, o direito, ele atua basicamente limitando, né? Restringindo. Ele estabelece, né? O que cada um pode ou não pode fazer, né? E dentro de uma perspectiva da infância e da juventude, né, dentro da ideologia na qual foi instituído tanto o Estatuto da Criança, né, do Adolescente, como esse novo Estatuto do Jovem, que é uma ideologia libertária, vamos dizer assim, ou de extrema permissividade, na minha opinião, né, quando entra o judiciário para limitar, realmente ele tem uma certa dificuldade, né, porque ele vai de encontro a todo um pensamento que defende uma liberdade meio sem limites, né? Mas o judiciário ele tem que atuar justamente para impor as restrições de cada um. E ele se limita por essa legislação. Agora, evidentemente que ele também atua para a garantia desses direitos, ou seja, principalmente perante o Estado, né? Quando o Estado não oferece essas garantias para o jovem ou para a criança, aí cabe ao judiciário, né, e, através de ações, muitas vezes pelo Ministério Público, Defensoria Pública, ou mesmo outras entidades, exigir que o Estado, então, efetivamente, cumpra esse seu papel protetivo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele também tem que exigir do adolescente, no caso do jovem, né, que ele assuma também a sua responsabilidade e o seu papel dentro da sociedade, né? O senhor tem dito o tempo todo aqui, naturalmente, que é liberdade com limites, com responsabilidades. Exato. Agora, como separar isso? Por exemplo, alguns setores defendem mais rigor na legislação, mais rigor no tratamento dessas situações de licitudes, por exempo. O senhor defende, acha que realmente a questão da minoridade devia ser reduzida para 16 anos? Em situações essa é uma questão antiga, né? Eu entendo pessoalmente que as medidas socioeducativas, né, embora eu atue na área civil, eu já atuei muito na área infracional, eu acho que deveria haver uma ampliação do tempo das medidas socioeducativas que hoje estão limitadas a 3 anos, né? Quer dizer, por mais grave que seja o ato infracional praticado pelo adolescente, tem essa limitação de 3 anos, né? Eu acho que se aumentasse esse tempo de 3 anos para 5, até para 10, né, nós poderíamos evitar a questão de reduzir a idade da imputabilidade penal de 18 para 16, que eu acho que até em termos de sistema penitenciário nós não estamos preparados para assumir todos esses jovens no sistema penitenciário, e fora o que eu acho que teria um efeito também aí, de certa forma, contrário, né? Eles seriam iniciados mais cedo ainda na questão da criminalidade. Seria tratados como bandido desde já, né? Eu acho que não é solução. Eu acho que deve ser exigida uma responsabilidade maior, mas dentro das regras do Estatuto, que devem ser alteradas. O Estatuto foi alterado agora recentemente com a nova lei de adoção. Eu não vejo motivo nenhum para que ele também seja alterado na questão do ato infracional, né? E esse de 3 para 5 anos, o que poderia ganharmos com isso nesse processo de reeducação, de ressocialização do jovem? É um tempo maior, né? Tem tanto um aspecto inibitório, porque o jovem tem a perspectiva que vai ficar mais tempo, talvez às vezes privado da liberdade, ou numa situação de fiscalização, né? Não necessariamente preso, né? Ou internado, né? Como se diz, né? Mas não é uma pena de restrição de liberdade também? A internação em termos jurídicos, não é a internação hospitalar, né? A internação significa prisão do adolescente, né? Ele é privado da sua liberdade, a partir dos 12 anos de idade ele pode ser privado da sua liberdade. Só que essa privação da liberdade tem o tempo máximo de 3 anos. Ou seja, ele pode aí praticar 5 homicídios, que ele vai ficar 3 anos só, né? E temos a questão também dos 21 anos, né? Ou seja, ultrapassando os 21 anos ele não pode ser mais sancionado ou penalizado pelos atos que ele cometeu, os atos infracionais. Então, se ele pratica um homicídio aos 17, mas é internado aos 20 anos e 6 meses, ele só vai ficar 6 meses, porque aos 21 anos
automaticamente. Isso aí eu acho que não teria que mudar, né? Porque... Lógico. Nós vamos continuar o nosso debate, mas eu gostaria que antes eu fizesse indicação de leitura para o nosso telespectador no quadro Pensamento Literário, por favor. O livro que eu indico é A Montanha Mágica, né, do Thomas Mann, que eu acho que é um dos principais escritores do século passado, né? É um livro que gera, pelo menos em mim gerou, né, uma profunda questionamento do que significa a vida, né, do que significa a morte também, qual o significado que a morte tem para a valorização da própria vida, além de adentrar várias outras questões religiosas e espirituais e também políticas, né, embora centrado no início do século passado. Eu acho que muitos dos questionamentos políticos dele também servem para a nossa época, vamos dizer assim. Mas a questão central é realmente essa equação da vida e da morte, né? Uma boa lição para os jovens, sem utopias, né? Sem dúvida. Muito bem. Doutor Padula, sem utopias ou sendo um pouco pessimista, talvez realista, de que pode servir para nós mais um estatuto, um conjunto de promessas talvez não cumpridas, num país que as leis às vezes pegam ou não pegam? A atividade legiferante meio exagerada, né, que nós vemos no Brasil, eu acho que, como a gente colocou aqui no começo da entrevista, um certo exagero. Nesse ponto eu concordo plenamente, que são mais leis programáticas, muitas delas, eu acredito, 80%, já se encontravam na Constituição, no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, em outras leis esparsas. Algumas pequenas exceções aí, a questão do passe, né, do pagamento de meio passe do transporte, a questão da educação. Você acha que vai ser possível? Porque fala em 50%. O estudante gosta desse assunto, né? Eu acho que nesses pontos é interessante, né, que são questões que realmente são efetivamente novas, né, e apresentam alguma coisa de concreto, né? Agora, no restante, eu acho que é uma redundância, na verdade, né? São normas programáticas, quiçá, né, sejam elas realmente cumpridas, mas nós vemos aí o Estatuto, que completou seus 22 anos, né, quase o tempo que eu tenho de magistratura, e muitas assim, garantias do Estatuto ainda não estão concretizadas. Né? Perfeito. E volta e meia os estudantes estão nas ruas cobrando e pedindo 50% de passagem, meia passagem para quem estuda, e é uma polêmica porque tem a legislação federal, tem a legislação estadual, municipal, e alguém tem que pagar essa conta. Até hoje ninguém esclareceu de onde seria essa verba, né? Muito bem, eu conversei aqui com o juiz Marcos Flávio Lucas Padula, que é titular da Vara Civil da Infância e Juventude da Comarca de Belo Horizonte, e discutimos aí sobre a aprovação recente da Câmara dos Deputados do Estatuto da Juventude. O assunto agora vai para o Senado. Bom, falamos aí dos direitos, responsabilidades e também das políticas públicas voltadas para o jovem. Doutor Padula, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui novamente. Igualmente, eu que agradeço. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.